E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, boa noite, boa noite. E aí? Estamos começando mais uma aula sobre como ser menos exigente comigo e com os outros. Então, essa aula também faz parte da série Travas emocionais, tá? Nós estamos na quarta aula sobre travas emocionais. E aí eu quero saber, você é exigente consigo mesma? Oi, Tati, bem-vinda! Tudo bem? Bem-vinda! Você é exigente? Ah, eu também tava com saudade, Tati. Fala pra mim, os livros estão indo, né? Tá para chegar, logo, logo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adri, Ed. Gente, sobre o tema de hoje, muitas vezes você deixa de fazer porque, de forma inconsciente, existe uma exigência muito grande de que o resultado saia perfeito, de que dê certo. Vamos ver se a luz melhora. Nossa, acho que deu uma melhorada, né? E aí, a nossa exigência, a nossa autoexigência é uma das maiores travas que eu encontro nos meus atendimentos. Gabi, bem-vinda. Portela, amigo, bem-vindo. Eu sou exigente com as pessoas à minha volta. Ai, prepara, Tati. Prepara para a aula. Prepara. Não sei se tu vai gostar de tudo que você vai ouvir. Mas tu sabe, né? Tu sabe que aqui o negócio é mais embaixo. A Tati já tá até acostumada, tá sempre nas aulas, porque verdades sejam ditas, né? Então eu trago aqui muita coisa que às vezes incomoda. Jai, bem-vindo. Então, né, gente? Risto, bem-vinda. Angélica, né? Oi, Angélica, saudades tuas. Como ser menos exigente comigo e com os outros? Essa é uma das maiores travas que eu encontro nas pessoas que eu atendo. E o meu público, né, a maioria das pessoas que vem mais mulheres, né? Então, existe uma alta exigência. Eu acredito que exista também muita cobrança por causa dessa visão externa, né? Que parece que a sociedade está em cima de nós. A gente tem uma sensação de ter que ser multitarefa, ter que ser multifunção, dar conta de tudo. Só que isso não é real, só que vai passando de geração em geração, tem que dar conta disso. Isso é um paradigma, gente, que nós temos que ser multitarefa, que nós temos que ser multifunção, né? Só que geração em geração vai passando, o que envolve ali, né? Tem que ser mulher, tem que ser dona de casa, tem que ser mãe, tem que ser a amante perfeita, a mãe perfeita, a mulher perfeita, a profissional perfeita, nos últimos tempos, a profissional perfeita, a executiva ou empresária de sucesso. E aí, acima de tudo, nós mulheres, a gente foi internalizando essa ideia de autoexigência e a gente foi aceitando essas ideias como verdades, até que chega a hora que não precisa ter exigência externa, né? Não precisa o mundo, a sociedade, as pessoas exigirem de nós. Nós mesmas começamos a nos auto-exigir, né? A gente começa a trazer isso e aí ninguém precisa estar cobrando. Nós mesmas nos cobramos. Olha que louco isso. Olha que louco. Não tem ninguém te culpando, mas você larga na frente e já vai se culpando, se achando talvez errada, devia ter feito de outro jeito, devia ter dado conta, devia ter feito melhor. Nossa, como eu não pude ver isso? Então, sempre nós temos que tomar um cuidado gigante
e analisar essas ideias, né? Analisar o que a gente vai aceitar como verdade, porque elas vão se tornar reais para nós. Vão se tornar reais. E aí eu vou explicar hoje nessa live como que isso acontece, né? Qual que é o momento da nossa vida que a gente pega essa ideia de que precisamos dar conta de tudo, ser perfeitas, ser maravilhosas, ser mulheres maravilhas, né? E a gente aceita isso parecendo que nós conseguimos ser robôs. Mas, gente, eu acredito que nós temos o livre-arbítrio para escolher o mundo interno, o que a gente vai acreditar aqui dentro. Por mais que o mundo externo tá exigindo ou tá parecendo uma forma de que tem uma exigência de como deve se viver. Dentro de nós, a gente pode escolher as nossas verdades, as verdades que vão nos beneficiar, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso, sobre essa autoexigência. E aí, o que entra nessa exigência comigo e com os outros? Entra a tal ideia da perfeição, o perfeccionismo. No nosso sistema, quem já tá aqui comigo há mais tempo, entende essa questão do subconsciente. O nosso subconsciente, ele vai entendendo que tudo que é pesado, tudo que fica sobrecarregado, não é bom, não é algo leve, não é prazeroso. E como ele nos afasta da dor e busca o prazer, automaticamente, quanto mais você se exige, quanto mais você tem essa autoexigência, menos você vai fazer, menos você vai conseguir se movimentar, menos você vai ali, né, tá buscando, tá conseguindo fazer as mudanças que você deseja. Porque o teu sistema sente que é pesado, sente que é difícil, e isso não vale. Para o nosso subconsciente, ele tá sempre afastando da dor. Então, vamos trazer hoje essa conversa, gente, para entender qual é o momento que essa exigência nossa com a gente e com os outros passa do ponto. De onde que vem essa alta exigência e como que a gente consegue ser menos exigente? Então, eu vou trazer dicas aqui no final para você anotar e não só anotar, mas como colocar em prática, tá? Para a gente conseguir ali deixar de ser tão exigente na nossa vida com os outros e com a gente. Algo que eu sempre trago, tá, pessoal, que na minha vida transformou é a leveza. É sentir leveza. Então, é sentir leveza mesmo no caos. É sentir leveza mesmo cheia de tarefas para fazer. Olhando assim, sei lá, tua mesa de trabalho, olhando tua casa e dizer: nossa, tem isso aqui tudo que tá só me esperando. Todas essas tarefas, atividades e tudo mais. E mesmo assim sentir leveza, isso é muito possível e é algo que vocês que estão aqui vão estar sempre percebendo. O meu trabalho é para isso, é para a gente ter uma vida leve, sentir leveza de tudo o que todo esse trabalho, né, de autoconhecimento, de busca dos padrões melhorou. O melhor é a leveza, na minha opinião, tá? Essa sensação pode estar caindo o mundo que eu estou leve. Não que isso significa que eu não vou agir ou reagir, não. Vou agir e vou reagir, vou fazer. Mas é muito melhor eu fazer sentindo leveza do que eu estando angustiada, do que eu estando assim, nossa, que peso, nossa, que difícil, o quanto exigem de mim, sabe? Então, esse trabalho vocês vão ver bastante aqui. Tenho muita dificuldade em aceitar as pessoas como elas são, sempre acho que tem que ser do meu jeito. Uau, Josi! Bem-vinda de novo, resgatadora de si. Josi, nós vamos falar sobre isso hoje, né? Da onde que vem essa necessidade, né? Essa exigência? O que você está dizendo aqui é uma exigência, né? De que as pessoas sejam do jeito que você quer. E aí, essa ideia vai estar atrelada a você não se aceitar do jeito que você é. Vou falar aqui sobre a projeção,
Tá legal, pessoal? Então, pra gente começar, eu quero falar da nossa frase. Todas as aulas têm a frase do dia, né? Da aula. A frase de hoje é: quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para você. Quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para você. Sabe que há pouco tempo eu achava que esse ditado é um ditado popular, né? Eu achava ele bem sem sentido. E até que eu comecei a entender como que funciona a tal da projeção psicológica. Então, o que que diz, né, a projeção psicológica? Que nós projetamos nos outros aquilo que nós rejeitamos em nós mesmos. Aí, quando eu olho para o comportamento do outro e aquilo tá me incomodando, aquilo me afeta, aquilo tá me irritando, é porque tem algo ali que eu não estou querendo ver em mim. Pega essa. E as pessoas exigentes têm muito disso. Então, na verdade, existe muita dor por baixo desse comportamento, da exigência, do querer que seja do seu jeito, do querer que os outros sejam do jeito que você considera melhor. Tem uma grande não aceitação da realidade como ela é, uma não aceitação de si mesmo, uma dor profunda pelo pai, pela mãe, um sentimento de rejeição ou pena por algum deles. Talvez você conheça muito, né? Talvez você conheça alguém que é muito exigente. Talvez seja você mesma. Não sei. Mas você vai notar que tem pessoas que nunca estão contentes com nada. Sempre estão insatisfeitas, achando que tudo é ruim, tá criticando tudo. Às vezes é uma pessoa que você olha e pensa assim, nossa, essa pessoa nunca tá bom pra ela, nunca tá bom. Pra ela nunca tá bom. No fundo, toda essa crítica, essa reclamação diz respeito só a ela, somente a essa pessoa. Aos conteúdos internos, ela está colocando para fora todo esse conteúdo recalcado na sua mente, no seu sistema, sem ter a consciência disso. Então a gente vai entender hoje mais sobre isso. Já comecei aqui no início, já larguei essas. E aí, a Josi foi muito rejeitada por parte de pai e mãe. Josi, e aí você tem essa... por causa disso, ó. Tá aqui, ó, já veio a resposta. E se não aceitar as pessoas como elas são, por quê? Tem uma dor em você de não ter sido aceita como você é. Ter sido rejeitada. Então, vem essa dor gigante, ela tá aqui, ó, escancarada na tua frente. Olha, qual que é o momento, né, que a gente pega, que essa exigência, ela passa do ponto? Eu acredito que a autoexigência, ela pode sim ser boa até um certo ponto, porque ela vai impulsionar, então eu ser exigente comigo até um certo ponto vai me impulsionar a melhorar, sim ou não? Faz sentido? Então, ela até vai, né? Uma autoexigência, ela vai ser boa, ela pode me ajudar até um certo ponto, porque ela vai me impulsionar, ali a superar limites, a exigir um pouquinho mais de mim, um pouco melhor da próxima vez que eu for fazer. E se esse sentimento de querer fazer sempre melhor gerar prazer ao ver um trabalho bem feito, gerar realização pessoal, satisfação e motivar na busca de mais crescimento, de mais evolução, eu não vejo nada demais nisso, tá tudo certo.
né? Se eu sentir ali, se isso me gerar prazer, ver um trabalho bem feito, nossa, satisfação, uau, que legal, eu quero mais, e for leve, prazer, leve, tá tudo certo, não vejo mal. Agora, o problema é quando essa autoexigência ela vira uma obsessão e ela vai transbordar nos outros. Então, quer dizer que eu vou projetar nos outros também essa minha exigência e eu quero que o outro faça do meu jeito, porque só do meu jeito é que a coisa vai ficar bem feita. Então, essa é a minha ideia, né? Se não sair como eu quero, se não sair conforme as minhas expectativas, que para a pessoa, né, que tem essa necessidade de perfeição, de que tudo saia do jeitinho dela, toda essa ideia, essas expectativas vão ser altas para esse tipo de pessoa, e aí essa pessoa se culpa e culpa o outro também. Vai se culpar e vai culpar outro também? Alguém ou alguma circunstância que impediu que as coisas saíssem como era para ter sido, sabe? Era para ter sido assim. A exigência tem que ser assim. Saiu do planejado, nossa, me culpa e culpa o outro. E isso acaba em frustração, isso vai acabar em raiva, crítica excessiva, um peso, uma sobrecarga. Por quê? Eu vou ir acumulando funções, tarefas. Por que eu vou fazer isso? Eu vou começar a acumular função e tarefa para que nada saia do meu controle. Para que na próxima vez não. Tem que ser assim. E aí eu começo a me sobrecarregar, porque não, tem que passar por mim. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Isso atrapalha imensamente que a vida flua, pois nós não temos o real controle sobre o mundo externo. A gente não tem o controle sobre os acontecimentos. A única coisa que a gente pode controlar é como a gente vai se sentir diante dos fatos, diante do que nos aparece. E isso já é um super desafio. É algo desafiador de ser feito. Aqui a gente já tem um baita, né? A gente tem muito trabalho só nessa parte. Então, gente, essa preocupação, né, em controlar tudo faz com que mais situações desse tipo venham até mim. Minhas filhas reclamam muito do meu jeito, isso atrapalha nosso relacionamento de mães e filhas. Então, Josi, vou trazer aqui, né, contar para você sobre um caso onde tem sim uma questão de mãe com filhos e tudo mais. Para você perceber o quanto tá na hora de soltar isso. E aí fica até o final para as dicas de como ser menos exigente. Como ser menos exigente. Olha, isso só afeta as nossas... A gente sofre, a gente fica pesada, a gente tem aí um peso gigante quando a gente quer controlar tudo e todos e controlar o nosso resultado. Controlar até o ponto de que, nossa, eu quero ser perfeita, eu quero ser a melhor. Isso nunca vai acontecer. Você vai ser a melhor do que você foi agora. Você vai expandir a tua consciência e cada vez ir evoluindo mais. Então, a preocupação de controlar tudo faz com que mais situações assim venham até nós. E aí eu quero contar para vocês um caso que eu atendi que fala bastante dessa parte inicial que eu trouxe para vocês. Minha cliente veio com a seguinte queixa: casamento por um fio. Temos 2 filhos e aí se eu viro as costas, dá merda.
Por mais que eu ensine meus filhos, que eu diga o que tem que fazer, eles sempre estão fazendo coisas erradas. Eu preciso estar 24 horas por dia de olho neles. Essa foi a queixa. Se eu largar, vira um caos. Se eu largar, minha casa vira um caos. Relacionamento por um fio, casamento. E aí, qual que era a queixa ali, né? Gente, se eu largo, a queixa dela era, se eu largo a parte financeira, vira um caos. Se eu deixo na mão dele, meu Deus, não fica bom. Eu tenho que falar 10.000 vezes. E assim que ela veio, né? Essa coisa. Qual que era a sensação dela? Qual que era a sensação? Um peso gigante. E aí ela trouxe. Meu marido olha pra mim e diz, a gente tá brigando, e ele diz pra mim, pra ti nunca tá bom. A ideia que ele já trazia, né? Pra ti nunca tá bom. A frase. Alguém já disse essa frase pra você? Nossa, tu nunca tá satisfeita com nada. Nossa, pra ti nunca tá bom. Você é uma exigente. Pode ser que você seja, né? Olha, muito provável. E aí, o que ela sentia, né? Se eu largar, vira tudo um caos. Ela sentia uma baita de uma sobrecarga. Uma baita de uma sobrecarga. E como que ela queria se sentir quando ela chegou até mim? Fê, eu quero me sentir livre para fazer minhas coisas. Eu quero que eles não precisem de mim para tudo. Eu quero me dedicar para outras tarefas. Eu quero que meus filhos façam por si mesmos, que não precisem tanto de mim. Eu quero acreditar, né, que essa relação com meu marido pode dar certo. Eu quero que ele comece a olhar, me valorizar, porque ele sabe que se eu entregar na mão dele as finanças, vai dar M, né? E aí comigo tá de boa. Ele sabe que eu sei fazer, ele sabe que eu controlo. Olha a mentalidade, mas enfim, ela queria leveza, né? No fim, ela queria leveza, ela queria não se sentir sobrecarregada, ela queria que esse casamento desse certo. Analisando essa visão de mundo dela, se não sou eu, isso vira bagunça, se não sou eu que ensino, que tô ali 24 horas por dia, não anda, o negócio não anda, minha casa vira uma coisa, eles tomam banho e nem pegam a roupa e botam lá no cesto de lavar. Se eu não fico ali atenta, o dinheiro vai pro ralo, porque meu marido não sabe, não faz como eu digo, como eu quero, como tem que ser. E por aí vai. Essa visão de mundo dela traz que mostra que por trás ela tinha uma autoexigência de ser a mãe perfeita, de ter a família perfeita, de ser a esposa perfeita, ser a amante perfeita, de ter os filhos perfeitos. Gente, imagina o peso disso. O peso nas costas, a mochila pesada de tudo isso. Porque por mais que tá pesado, é difícil de soltar, né? Por mais que a exigência e a autoexigência aconteça, isso é pesado, sobrecarrega, é difícil soltar. Parece que o mundo vai desabar se soltar, se deixar fazer, se deixar o marido lá, né, ficar um mês cuidando das finanças e deixar ver o que dá. Não, mas o coração parece que sai pela boca. Ou vem a sensação ruim, né? Vem aquela sensação, nossa, mas eu não tô sendo solicitada, então eu não sou uma boa mãe. E aí, quando a gente olha para trás, o que acontecia na infância dela, ela ficava sozinha em casa. E aí ela criou um mecanismo, ela sentia uma falta, né? Eles trabalhavam muito, muito trabalho, tudo bem. A criança, quando ela, na infância, ela não tem a consciência de que os pais estão indo trabalhar para sustentá-la. A criança só sente, papai e mamãe me deixaram aqui. Ela não tem essa consciência e aí sente uma dor. Caraca, cadê meu papai e minha mamãe? Me abandonaram, me rejeitaram. Essa é a sensação, né, da criança. Por mais que eles estejam indo trabalhar para sustentar, porque amam, porque cuidam, porque zelam. E na infância dela veio essa sensação de eu fico sozinha em casa, né?
tem ali a minha avó que fica me olhando. E aí, cresceu um pouquinho, ficou mais ainda sozinha em casa, cresceu, então começou a dar conta. E aí, ela começou a criar um mecanismo de que ela não precisava dos pais para nada. Aliás, nem dava para precisar, porque eles estavam sempre trabalhando. E aí, o que ela entendeu? Eu me viro, né? Eu faço tudo, mas ela aprendeu a realizar coisas sozinha. Por exemplo, deixar a casa limpinha, desde pequenininha já, deixa ali limpinha. Na escola começou a tirar nota boa, 9, 10, buscava o 10. E aí, o que acontecia quando papai e mamãe chegavam em casa? Uau, filha, parabéns, você é maravilhosa. Filha, que lindo. Filha, você arrumou teu quartinho. Filha, você tirou 10. E essa sensação de, nossa, agora eles estão aqui e eles estão me validando e eles estão me amando. Essa sensação criou um mecanismo de eu vou sempre buscar fazer o melhor, né? Para ser vista, para ser solicitada, para ser olhada. E aí a autoexigência, ao invés da presença do pai, da mãe, ela se autoexigia uma perfeição, um fazer, né? Estar sempre ali fazendo para que ela fosse vista e não rejeitada porque ela sentia, ela tinha uma ideia de que era rejeitada e não queria quando ele chegava em casa. Quanto mais útil, mais ocupada, quanto mais eu faço, melhor era. Mais eu recebia, né, essa sensação de, nossa, eles viram. Essa era a dinâmica da minha cliente. E o que essa dinâmica foi acontecendo? A ideia de que se eu fico livre, se eu não estar ali olhando, zelando, buscando sempre fazer o melhor, isso não vai ser positivo. Porque se ela não fizesse nada, a ideia era, papai e mamãe chegam, oi filha, ai, talvez mamãe vai lavar uma louça, ela lavava, vai isso, vai aquilo, e eu não vou ser olhada, eu não vou ser, né, ai, me fugiu a palavra, não vão ser, não vai ser validada, né, aprovada, enfim. Então a ideia era de quanto mais eu me torno, ela começou a criar essa ideia, quanto mais eu me torno ali, né, a que faço melhor e que me torno a indispensável, porque aí mamãe chegava e eu já tinha ali arrumado minha caminha e eu já tinha lavado uma louça. Essa era a criança. Subia na cadeirinha e ela lavando a louça. A avó dava umas olhadas que morava na casa de trás. Quanto mais eu tenho essa ideia de que eu sou indispensável, quanto mais me demandarem atenção, mais eu estou transmitindo. Então eu estou sentindo amor e eu vou transmitir amor assim. Então o sentimento por trás de tudo isso era uma baixa autoestima gigante. Era uma mulher que não se sentia o suficiente sendo ela mesma. E assim ela exigia dos filhos e do marido que fossem a mesma coisa que ela. Porque ela aprendeu isso. Tem que fazer perfeito. E ela tinha que estar, né, sempre provando para ela mesma e para os outros que era capaz. Mas o sentimento por trás de tudo isso era uma rejeição. Era uma baixa autoestima. Por baixo disso, desce mais fundo, descendo, tinha aí julgamentos com pai e com mãe, né? A gente sempre chega nessa base, sempre acaba chegando nessa base. E aí, por mais que a gente tenha essa consciência, é importante ter essa autoconsciência de quem tá assistindo os aulões, de quem tá aqui, para que depois, quando vai fazer um trabalho terapêutico, a limpeza seja eficaz. Só isso não faz com que a gente ressignifique, tá?
mas a gente precisa dessa autoconsciência dos aulões, das lives, dos conteúdos, para você, adulta, autoconsciente, madura, entender o que precisa fazer para soltar, parar de julgar, de achar que quando eles estavam indo embora para trabalhar, eles estavam te abandonando, te rejeitando. Então, quando esse julgamento, né, esse olhar para os outros hoje também, quando eu aponto o dedo para alguém, tem 3 apontados para nós. 3 apontados para nós. Essa é a frase de hoje. Quando eu aponto o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para mim. Quando eu aponto o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para mim. Quero ver se tem alguma pergunta. Quando vou na casa das minhas filhas, fico mexendo nas coisas, fazendo do jeito que eu faço na minha casa. Que horror! Ai, Josi! Olha, parabéns por estar aqui. Você tá gerando uma baita de uma autoconsciência. Tem que deixar elas serem como elas são. Sim, Tati, cada pessoa tem um jeito, não somos iguais. Exato! Agora eu tô vendo o meu erro. Josi, não é erro, é resultado, tá? Resultado dos seus padrões fica do teu lado. E agora é só fazer diferente. Expandindo a mente, isso aí. Tem que aprender. Uau! Uau! Olha quanta gente. Tá bom, então olha só, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Como ser menos exigente, né? Como trazer menos essa exigência em cima da gente e também sobre o outro. Vamos falar sobre isso. Hoje mesmo eu fiz um post e o texto assim tá bom para depois eu sei lá e ler, que é sobre isso. Não exija de si a perfeição, porque ela não existe, criaturinhas do meu coração, resgatadores de si. Não existe, não existe. A gente quer ser o quê? Nós somos humanos e nós, de forma inconsciente, estamos a todo momento querendo ser perfeitos, querendo essa coisa, sei lá, bela, perfeita, que... Cadê? E outra, a perfeição que eu vejo com os meus olhos não é igual a que você vê com os seus olhos. Cada um enxerga com uma visão de mundo. Então, quem disse que, sei lá, a roupa, olha, a roupa que você gosta não é a mesma roupa que a tua irmã gosta, a tua mãe, sabe? Não é a mesma. A maquiagem, o tipo de cabelo. Então, para você tem uma beleza, tem um olhar que a outra pessoa tem um olhar totalmente diferente. Como ser menos exigente, né? Então, anota aí que aqui vai ter algumas dicas. Eu coloquei, né, ser menos exigente, por quê? Para vocês não pensarem no extremo oposto. Porque normalmente as pessoas pensam assim: nossa, vou deixar de ser menos exigente e aí eu vou me tornar uma pessoa que é relapsa, aquele que não está nem aí para nada. Ah, então eu não quero, Fê. Tô saindo dessa aula, não vou assistir porque eu não quero. Melhor ser exigente do que ser relapsa. Não é isso que eu tô falando de ser menos, né? Só que não tem nada, então, a ver com essa questão de vou me tornar relapsa. Quando nós damos à nossa mente uma nova interpretação que seja capaz de mudar a ideia que está sustentando esse comportamento de ser autoexigente, o que vai mudar dentro de nós é o sentimento. É o sentimento.
Tati, você tá maravilhosa. Tati, ó, equilíbrio, é isso, é o balanceamento entre as habilidades. Isso! A nossa tendência é achar que eu vou pro lado oposto, eu não vou. A gente vai buscar o equilíbrio. Maravilha, Tati, aê, ó. Estrelinha pra Tati. Então, aquele peso que eu carrego de sair tudo perfeito, se eu mudo a minha visão de mundo, vai transformar o meu sentimento. E aí eu falo da leveza. Porque o peso que eu carrego de sair tudo perfeito, de criar expectativa, né? Crio aí expectativas para me frustrar depois. Porque expectativa é o fundo do poço para a gente se frustrar. De sofrer quando as coisas não saem do meu jeito, de não ser capaz de delegar, de confiar, de levar tudo a ferro e fogo. Toda essa sensação vai embora. Quem não quer? Quem não quer parar de criar expectativa sobre como o outro tem que ser, sobre como eu tenho que ser? Caraca, deu! Eu não tenho que ser nada. Eu não tenho que ser nada. Amores do meu coração, você não tem que ser nada para ninguém. Você tem que ser você. E buscar a evolução tua. Teus filhos não tem que ser nada. Teus filhos não tem que ser nada pra você. Nossa, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser... é porque, Fê, ele pode cair, ele pode se quebrar, ele pode quebrar a cara. Eu não quero isso. O mundo é cruel, o mundo é desafiador. Eu quero que ele estude, porque aí ele vai ter oportunidade. Gente, quem sabe? Não se sabe. Deixa ele cair os buracos que ele precisa cair. Simples assim. Simples. Ser controladora, eu já fui. Muito. E ó, sério, não quero pra ninguém. Então, tirar esse peso, né? Soltar as expectativas. Relacionamento, a melhor coisa em relacionamento é não criar essas expectativas frustradas. Então, chega um ponto que vamos escolher verdades que nos beneficiem. E aí, quando eu paro de criar expectativa sobre o outro, eu me mantenho na relação enquanto ela é digna, né? Eu digo digna, estou gostando, está bom, mas eu não exijo que o outro mude para ficar bom para mim. É a pior burrada a gente exigir que o outro mude pra ficar bom pra nós. É a pior burrada que a gente faz. Tu não dá nem oportunidade pra descobrir quem é a criatura. Tu acha que ela vai conseguir se manter de um jeito que você quer e que não é a essência por muito tempo. Daí você fica 5 anos, 10 anos e depois vai por água abaixo porque a pessoa não consegue não demonstrar, né? Vai cair a máscara. Então, em relacionamento, até é engraçado, gente, o que eu vou contar do meu, tá? Sou casada há 16 anos, é um casamento aí longo. Sou nova, tenho 34, casei jovem. E aí teve um momento dessa expansão de consciência. Já teve a época dos ciúmes, já teve a época do medo de perder, do querer que fosse do meu jeito. A Fernandinha aqui tá falando de exigência, eu já fui muito exigente, controladora, né? E chegou um ponto de todo esse trabalho, as terapias, eu atender, que um dia eu cheguei pra ele e ele levou um susto com a minha fala. Eu disse assim, amor, se em algum momento você me dissesse acabou, eu ia olhar pra você e ia dizer, tá, tudo bem. Sabe, ia, sei lá, ia levar um susto, né? A emoção primária ia vir alguma coisa, tipo, quê? Como assim? Mas, ok, se ficar é porque quer, se ir é porque não era pra ser. Deu. E ele levou, né? Ele se surpreendeu. Ele tá nessa caminhada comigo. Mas era uma época onde eu tava muito
à frente no sentido de trabalhos, né, internos, que ele teve uma sensação tipo assim, caraca, a Fernanda não me ama mais. E aí foi engraçado, eu achei engraçado, né? Mas agora ele super entendeu a minha fala. Se um dia você chegar e disser, não te quero mais, tchau, tô indo, Fernanda, tchau, eu ia dizer, ok. Não sei se eu ia chorar ou não, pode ser que sim, né? Uma história e tudo. O primário, a sensação primária, a reação primária a gente tem. Agora, ficar na expectativa de que tem que ser, vai ser enquanto tá bom e deu. E daí hoje ele já entendeu, e até ele traz essa questão, né? Nossa, sim, não temos mais esse medo, essa sensação de que tem que ser, de criar expectativa, não temos mais. Ele é livre, eu sou livre, somos livres, e ninguém tem nada, com ninguém. Nós temos que ser para nós. Então, trazendo aqui nessa dica, quando a gente para de ter essa... Quando a gente muda a nossa visão de mundo, com essas aulas, gente, com essa aula de hoje, ela já dá um boom na tua cabeça. Acredito eu, né? Você para de sentir esse peso, você pode delegar, você consegue dizer, filho, ok, tá deixando aí a toalha em cima do cesto? A mamãe não é a que vai ficar ali gritando, dizendo pra você ser perfeito e botar lá. Sabe, você delega, você não pega e bota no cesto. Você não leva mais as coisas a ferro e fogo. Você não leva mais, não frustra as suas expectativas. E aí a tua emoção muda. Como consegue ser assim? Já que muita limpeza, muita ressignificação, mudança de visão de mundo. A gente vai se tornando assim, é maravilhoso, porque é maravilhoso. Acontecem as situações e tudo, mas a gente não tem essa coisa de tem que ficar, tem que ser assim, tem que ser. E se for, foi. A gente se apega demais a dinheiro, a trabalho, a material, bens materiais, tá sofrendo aí, né? Sofrendo, talvez, para pagar, sei lá, um carro, não sei das quantas, mas é porque tem que ser, né? Tem que ser, olha bem. E aí, cadê a leveza? Se a gente seguir querendo que as coisas saiam bem feitas e que a gente sempre dê o nosso melhor, isso acontece sem dor. Quando você consegue ali trabalhar isso que eu falei primeiro. Então, vamos voltar aqui, porque eu fui abrindo, e a dica acho que meio que ficou meia, né? Tô trazendo as dicas de como ser menos exigente. Então, vai anotando. Então, menos exigente, porque senão vocês vão começar a pensar, pô, Fê, o lado oposto é ser relapsa, eu não quero ser relapsa. Então, tá bom, não é isso. Não tem nada a ver com ser relapsa. Quando a gente dá essa nova, a gente vai aqui ser menos exigente, mas não relapsa. Nós vamos buscar o equilíbrio. Então, quando a gente faz isso, quando a gente dá para nossa mente, para o nosso interno, essa nova interpretação que seja capaz de mudar a ideia que está sustentando esse comportamento desse autoexigente, o que vai mudar aqui, ó, é o nosso sentimento. Então, todo aquele peso lá, ele vai sair, o peso de querer tudo perfeito, o peso de sofrer quando as coisas não saem do nosso jeito, o peso de não ser capaz de delegar, ficar aí, né, levando tudo a ferro e fogo, toda essa sensação vai embora. Só que aí você vai seguir querendo fazer as coisas bem feitas e dando o teu melhor, só que agora sem a dor, sem esse peso, com leveza. Consegue entender? E como conseguir isso?
Solta as expectativas de criar uma ideia dentro de si de que o outro tem que ser do seu jeito. Coloca dentro de ti uma ideia assim: não tenho controle sobre o resultado e está tudo bem com isso. Seja o que for, eu vou aprender com isso e vou fazer melhor na próxima vez. Coloca essa ideia para dentro de ti. Solta as expectativas. Se o casamento não deu certo, se aquele trabalho não deu certo, se você vai querer empreender e não sabe se vai dar certo, se você quer pedir demissão, mas e aí, Fê? O que eu vou fazer? Tem que estar tudo alinhado, tem que ser tudo perfeito. Não sabemos. Solta as expectativas. Dentro de ti, coloca essa ideia. Não tenho controle sobre o resultado e tá tudo bem com isso. Ninguém tem o controle sobre o resultado. Seja o que for, você vai aprender e vai fazer o melhor da próxima vez. Quem me acompanha há mais tempo, lembra que eu falei que nós somos eternas, né? Somos eternas. E se você não acredita, você vai viver até 90, 100 anos e tá tudo bem. Mas viva curtindo a caminhada e não só focando no resultado. Você não tem controle sobre o resultado. E se eu sou eterna, como é a minha crença, né? Que somos energia, somos consciência e o corpo vai embora, mas a consciência fica, essa é a minha ideia. Isso significa que, por que a pressa do resultado? Por que a pressa? Se eu sou eterna, eu vou fazer o meu melhor hoje, com o que eu tenho. E amanhã eu faço um pouquinho mais, e depois mais, e depois mais. E assim vai. E se eu cair, eu vou aprender e eu vou fazer o melhor da próxima vez. Isso. E se eu acredito que eu chego aos 90, 100 anos e vou morrer, ok. Você vai correr pra quê? Se com 90, 100 anos você morre, deu e acabou. Pra que correr? Vamos curtir hoje. Oi, João, bem-vindo. Vamos viver curtindo. Vai fazer aí, sabe? Você vai ler um livro, curta isso. Você vai estudar alguma coisa, curta isso. Você tá aí com o seu parceiro, a sua parceira, curte isso. Não seja pegajosa, né? Pegajoso, aquela coisa, nossa, eu não posso perder. Não, curte. Se curte, toma um banho se curtindo, se amando. Dorme bem, sabe? Foca no teu presente. O resultado, gente, pra que a pressa? Quando tu alcança o resultado, então assim, nossa, quero ler esse livro, eu quero ler esse livro em 30 dias. Um exemplo, né? Aí você, eu tenho que acabar. Ai, terminou. Tá, tu já vai buscar outro resultado. E tu nem olhou, tu disse, o que eu aprendi nesse livro? O que me chamou a atenção? Foi gostoso esse momento que eu tava ali lendo o livro? Foi gostoso esse momento em que eu tava, sei lá, com alguém, conversando com alguém? Ou eu já tava assim, né? Daqui a pouco tem que ir. Solta isso. Faz o teu melhor. Caiu, errou, não deu certo. Aprende e faz o melhor da próxima vez. Primeira dica. Segundo, tudo é um aprendizado. Não vai ter um erro, você não está errando. A gente está eternamente aprendendo a fazer cada vez melhor. Cada vez. Se esse relacionamento não foi, né? Acabou. Não fica. É um aprendizado. Não foi um erro. Faz parte da tua história. Se esse trabalho, nossa, não deu certo, a sensação que dá quando a gente quebra um ciclo, né? Fecha um ciclo é que foi um erro. É que aquilo lá não deu certo. Como que não deu certo? Não deu certo, essa sensação vem porque a gente ainda fica focado no resultado, que é aquilo que tá lá em cima, que eu falei no primeiro ponto. Se você curtir o negócio, acabou.
foi bom enquanto durou, então tudo é aprendizado, não vai ter um errado, nós estamos sempre aprendendo a fazer cada vez melhor. Segundo ponto, estão anotando? Vocês estão anotando? Terceiro ponto. E agora? E agora, José? Quero ver. Falar, né? Mas colocar em prática é desafiador. Soltar as críticas e a necessidade de aprovação. Você já está aprovada, porque você nasceu, porque está aqui. Solte as críticas e a necessidade de aprovação. Você já é aprovada, você já está aprovada, você nasceu. Você está aqui. Você está aqui, então bora. Solte as críticas. Quarto, os seus erros, anota aí, os seus erros ou os seus acertos, e aí erros, né, eu digo que é resultados, não vão definir quem você é. Você é um ser perfeito que está aqui para desenvolver e lapidar habilidades, valores, o caráter, através das expectativas que a vida está te proporcionando. Então, chega de achar que você precisa buscar a perfeição. Você está aqui e você já é um ser perfeito que está aqui para curtir, para aprender, para evoluir com o que a vida está te proporcionando. E aí, gente, aqui você percebe que não é um relacionamento que aos seus olhos fracassou que te define, não é uma conta bancária que te define, nada disso, nada disso. Só que a gente olha para o mundo externo e vai se baseando nele para ver o que a gente vai querer, né? Então, nós olhamos o mundo externo que exige isso, isso e aquilo, e aí a gente se coloca em situações que não tá confortável, mas porque a gente acredita que é aquilo que tem que ser. Gente, né, então trazendo essa parte, né, de que não é o carro que te define, não é a tua conta bancária, não é o teu relacionamento, não é se você fracassou ali, não é fracassou, mas um relacionamento se encerrou, não é se você, sei lá, já começou uma faculdade e parou no meio do caminho, se você fez uma coisa ou outra que isso te define, gente, não é. O que te define é o que você sente aqui dentro, é os teus valores, é o teu caráter, é as tuas habilidades, você tá aqui só para lapidar isso. Hoje, vai mudando, né, a nossa consciência, então essa crença de que o que me define são o que eu tenho dentro de mim, só o que eu sinto. Podem apontar o dedo para mim e dizer assim, você é isso, isso e isso. É os olhos do outro que tá dizendo. Tem a ver comigo? Eu vou analisar, se me doer é porque eu tenho coisa para olhar. Agora, se não doer, é coisa dele. É um julgamento do outro. Então, o mundo, ele exige muitas coisas, né? Então, por exemplo, nossa, tem o carro do ano. E há tempos atrás, né, foi o ano passado, acho, ano retrasado, eu tinha um carro muito bom, e foi para desapegar do material, porque o que eu fui pensar, né? Não valia a pena eu ter, sabe? Era só status, era só estou sendo definida pelo carro que tenho. E aí eu decidi vender e andar de Uber, de aplicativo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Só que no começo deu aquela sensaçãozinha, né? Ai, agora
vão falar, né? Vão olhar para mim e dizer: ah, cadê o carro? Vendi. Ai, vendeu. Nossa. Então, gente, nós precisamos ter um trabalho gigantão dentro de nós para que o mundo externo não nos afete, para que as ideias dos outros não nos afetem, senão a gente se torna exigente a ponto de às vezes se endividar, sabe? Para ter um carro do ano, para ter uma casa maravilhosa, para fazer viagens. Sabe, coisas que estão aos nossos olhos tem que ser daquele jeito, mas na verdade não tem nada a ver com os nossos valores, com o nosso caráter, com as nossas habilidades. Isso, o que o outro pensa de mim e fala de mim é problema dele, exato. A gente só tem que observar se o que vem de fora se incomoda. Se tá incomodando, eu preciso trabalhar em mim. Mas o que o outro pensa e olha e acha de mim são ideias dele. É o mundo, a visão de mundo dele. Maravilhoso, Tati. É isso. Agora, se me incomoda só de pensar o que ele sente, o que ele fala de mim, o que ele acha de mim, me gera um desconforto, eu preciso olhar em mim para não sentir mais esse desconforto, para não ter mais essa sensação. Porque, sabe, a palavra que eu trago aqui é tô nem aí. Cada vez mais tô nem aí, gente. É muita leveza. É maravilhoso viver assim. Duas premissas importantes de entender por que devemos viver com leveza. Uma, subconsciente nos protege. Ele tá sempre querendo tirar a gente da dor e buscar o prazer. Então, se eu quero empreender, digamos assim, você quer começar uma faculdade, você quer mudar, você quer começar uma profissão nova, e aí você faz disso um inferno na tua vida. Você é exigente, você quer fazer aquilo, você quer uma faculdade de 5 anos, você quer fazer em 3, sabe? Nossa, mas eu quero pra ontem, eu preciso estudar, preciso... E tu traz dentro de ti essa coisa pesada, é sobrecarregada, nossa, que coisa ruim. Não, mas quando chegar lá vai ser bom. Essa sensação faz o teu sistema te auto-sabotar, porque ele tá fazendo você fugir da dor. Ele não quer que você sinta dor. Então, se tá desconfortável o movimento, a tua ação, ele vai te sabotar. E aí você tá dizendo assim, eu acho que não era isso mesmo. Eu acho que não dá, né? Não dá mais tempo e tal. Isso é o teu sistema te sabotando porque não tava leve. Então, algo que eu busco muito é buscar essa leveza dentro. Porque aí, se precisar estudar, empreender, fazer e acontecer, sei lá, ficar até madrugada, se eu trazer para mim uma ideia, um sentimento de que é leve, vai acontecer e vai fluir, vai rolar. Se eu trouxer essa pressão de exigência, autoexigência, esse negócio fica tão pesado que aí vem a autossabotagem. Aí vocês me chamam dizendo assim, Fê, estou procrastinando. Por quê? Vamos olhar. Por quê? O negócio é ruim. Tá difícil, tá pesado ler aquele livro. Sabe? Que tu se comprometeu lá no começo do ano. Claro que vai ser assim. Gente, então esse é um dos pontos, né? De trazer essa leveza. De trazer essa leveza pra dentro de nós. E aí o outro ponto, né? É que a vida é muito melhor assim. Nem tenho que justificar, só tenho que dizer pra vocês que é bom sentir isso. Sabe? Soltar o controle. Eu já fui muito controladora. Soltar esse controle traz uma paz. Uma paz. Então, eu já tive uma empresa, né? Na verdade, eu ainda tenho essa empresa, mas o meu marido que tá fazendo toda a direção dela. E antes, né, de eu fazer toda essa... de eu ser terapeuta e tudo, que eu tava à frente da empresa, eu era muito controladora, muito exigente. Nossa, não passava nada sem passar pelos meus olhos. E isso era muito pesado.
Só que eu não conseguia entender, né, que aquilo lá era uma falta, tinha um monte de questões e tal. Mas o momento que eu disse assim, ó, pode fazer, eu confio, vai lá, foi muito maravilhoso. E antes eu nem soltava o controle porque eu não sabia, né? Porque isso é tudo saltos de consciência, mudando a visão de mundo. Antes eu nem sabia que eu era controladora. Antes eu achava que os outros nunca iam fazer tão bom como eu. Olha só. Quando na verdade eu tinha uma dor imensa, né? De querer ser a perfeita, a bonitinha, a que faz tudo lindo, a que olham e digam, nossa, como foi maravilhoso isso que tu fez, olha só a tua empresa, como é que tá. Fui eu. Ah, tão maravilhoso agora. Tá lá a empresa, sabe? Tá sobre os comandos, tá de boa, não me preocupo, tá em boas mãos, confio, soltei, estou leve e estou aqui fazendo o que eu gosto. Jamais eu poderia ter me permitido mudar de área de trabalho, trabalhar numa coisa que eu amo hoje, se eu não tivesse soltado o controle, porque nem dava tempo de eu querer olhar para outra coisa. Jamais, não tinha tempo para mim, porque tudo tinha que passar por mim, gente, tudo, desde da compra X até o produto que estava saindo, sabe? E aí, gente, então, por último e sempre nas dicas de hoje, é investigar e ir na causa. Investigar e ir na causa. Fazer uma investigação da raiz do porquê que você sente essa necessidade, né? De ser exigente, de autoexigência, de perfeccionismo, de nunca tá bom, nunca é o suficiente. Tem que estar mais magra, tem que estar mais bonita, tem que estar mais maquiada, tem que ter mais uma roupa, tem que ter mais uma blusa, tem que ter um carro assim, tem que ter uma casa assim, tem que ter um namorado assim, ele tem que ser assim, o marido tem que ser daquele jeito. E investigar a causa, por que isso? Por que para você tem essa ideia de exigência? E por que você exige tanto dos outros, né? Por que você ali cobra que tá errado, que o outro tem que fazer direito, que daquele jeito não tá bom, essa autocobrança do outro tem que ser assim comigo, tem que falar desse jeito. Tudo isso são dores profundas que todos nós temos, tá? E a gente precisa investigar. E elas iniciam na vida no útero. Então, o meu trabalho, ele vai fundo, a gente acessa as memórias da vida do útero, as percepções do que a minha chegada causou pro papai, causou pra mamãe, causou pra família, o que eu criei de crenças e padrões inconscientes já ali na vida no útero. E aí, ali você já encontra toda a tua história. Só pegando esse ponto, você já vê toda a tua história. Descobre isso, meu Deus, tu faz uma linha do tempo e diz, gente, por isso que aconteceu tal coisa na escola com os 8 anos, por isso que eu sempre me senti assim, por isso que o fulano nunca olhava pra mim, por isso que eu sempre me sobrecarrego, por isso, tudo. Você consegue ver todas as áreas da vida só fazendo essa parte, né, do meu trabalho. E aí também, depois a gente tem que limpar e ressignificar todos os eventos onde você se sentiu da forma que você tem hoje um problema. Então, a questão de hoje que eu tô falando é ser exigente consigo e com os outros, tá? E esse método eu atendo individual e também eu tenho um curso, né? O curso é o meu resgate, mas as vagas não estão abertas. Não sei quando vai abrir, mas quando você sentir no teu coração, me chama pra gente fazer um protocolo e aí você vai, sim, a mudança de visão de mundo se transforma. Tenho clientes, né, até de fora do Brasil. Finalizei um atendimento com a Ariane, que ela é da Holanda, deve ter um depoimento dela nos meus destaques.
E ela, de todos os cursos que ela já tinha feito, já fez enneagrama, já fez aquele treinamento Você, que dizem que é um treinamento profundo, já fez um monte de coisa. Ela falou que o protocolo comigo, foi o melhor tratamento que ela fez até então, de tudo que ela já fez. Então tá lá o depoimento se você quiser ver. Porque é profundo, tá? Não fica só no sintoma, a gente vai acessar a causa do seu problema. Problema de relacionamento, vamos investigar e limpar. Problema de financeiro, vamos investigar e limpar. E mudar a visão de mundo para ser leve. Por quê, gente? Olha só. Você tem que aprender a viver a vida. A vida é cíclica, a vida tem as 4 estações do ano, e a vida que se apresenta para nós, ela não é sempre cor-de-rosa. Poucas vezes ela é cor-de-rosa. Nós precisamos aprender a lidar com ela. E aí é isso que eu trago, né? É isso que eu ensino vocês, para quem tá aberto, né? É ver a vida com leveza. Como quem tá desde o começo, né? Eu falei, marido, sei lá, diz assim, tô indo embora, acabou. Vou ver algo bom nisso. Em vez de sofrer horrores. Vai ter um momento do chorinho ali, né? Mas depois, ok. O que tem de bom atrás dessa situação que eu ainda não tô vendo? Que vai daqui 1 mês, 2, aparecer pra mim. Então, é uma escolha de visão de mundo, de crenças, onde vai te beneficiar mesmo no caos. Mesmo no momento em que você, sei lá, olha a tua conta bancária e diz assim, meu Deus, como é que eu vou viver, sabe? Como é que eu vou fazer esse mês? E mesmo com esse caos, esse negócio que vem na tua frente, aparece na tua frente e você diz assim, o que eu faço agora? Eu tô com vontade de sumir, tô com vontade de virar pó. Mesmo com isso, você fique do teu lado, sinta leveza pra lidar com isso. Imagina, você, sei lá, teu esposa, diz assim, tô indo embora, tenho outro, sei lá. Ou você perde o emprego, você tá sem grana nenhuma. E além disso, você não tá leve. Imagina como lidar com a vida que se apresenta pra ti com angústia, com peso. Gente, é por isso que tem N pessoas com angústia e depressão e ansiedade. A depressão, a ansiedade é o estopim. A depressão e a ansiedade é o sistema dizendo assim, chega, estourou o copo, porque a pessoa não aprendeu a lidar com a vida. A gente não aprende, né? Nós nascemos sem um manual. Nós não temos um manual dizendo, ó, seguinte, quando teu chefe dizer está demitida, você lida assim. Quando o dinheiro não ser o suficiente, você lida assim. Não tem esse manual, não tem esse negócio. E a gente tem que aprender a viver. E hoje eu escolho para minha vida as crenças que vão me beneficiar. Então pode alguém, sei lá, né? Pode acontecer a todo momento, N situações desafiadoras, difíceis. Eu sei que, né, são desafiadoras, a vida é assim, mas eu vou olhar para aquilo e escolher o que me faz bem. Escolher o que me faz bem. São os nossos olhos, Tati, isso aí. A Nanda já virou parte da minha vida, me abriu os olhos para muitas coisas. Gratidão eterna. Ô, Tati, querida. Coisa boa, gratidão. Precisava tanto fazer terapia com você. Josi, quando sentir no teu coração, ele quer proteger e poupar energia e gerar autossabotagem. É isso. Isso mesmo, Tati. É isso. Amores, então assim, né? Quinta-feira a gente tem aula de novo. Essa eu vou deixar liberada, tá? Vai ficar liberada no IGTV para vocês. Lembrem-se que as aulas, elas não são para ficar liberadas. Eu tô liberando algumas agora esse mês, né?
das travas emocionais, mas depois elas não vão ter replay. Então se programa, na terça e na quinta eu vou estar aqui sempre, eu tô sempre aqui falando com vocês sobre algum tema desses profundo, pra gente começar a mudar essa cabecinha aqui, o sentimento. E aí quando você puder acessar e ir na causa, você já tá pronta, né, para fazer essa transformação de mudança de visão de mundo. E isso é maravilhoso pra gente saber aprender a lidar, né, aprender a ser leve, a curtir a jornada, porque eu sou eterna. E aí, então, pra que a pressa? Eu vou viver e curtir e ver beleza e buscar verdades que me beneficiem, tá? E eu convido vocês, com o meu trabalho, a olhar para tudo isso, tá bom, meus amores? Lê, querida, acho que hoje a aula foi bem, né? Deu uma mexida aí, né, Lê? Amanhã a gente vai ter sessão. Sim, da minha bipolaridade foi resultado do meu desequilíbrio. Isso, emocional na adolescência e na vida adulta. Isso aí, Tati. E você, só você é capaz de mudar a sua vida. Então, escolha verdades que te beneficiem. Solta tudo que não vale mais a pena, sabe? Olhar para alguém e julgar. Se não tá mais te beneficiando, nossa, se aquilo exclui alguma habilidade, fora. Eu não julgo mais. Eu não quero mais saber. Eu tô do meu lado. E quando a gente tá do nosso lado, as coisas começam a dar certo. É incrível. Não é que vai ser sempre dar certo, mas dá certo, sabe? Lembra do nosso campo eletromagnético, né? Subconsciente e um campo eletromagnético. Eletro envia a informação que eu tenho aqui. Se eu tenho leveza, o que vai vir? O que vai vir, gente? Ai, coisa boa! Vai vir mais do mesmo. Se eu tô angustiada, se eu tô julgando, se eu tô criticando, se eu tô sendo exigente, o que vai vir? Mais do mesmo. Então, vamos olhar sempre para isso, tá? Ai, que bom, Lê! Tô muito feliz. Sim, hoje foi bom, foi uma parte muito interessante pro teu caso. Escolhi ficar do meu lado. Show! Meus amores, um beijo e até quinta a gente se vê. Tchau, tchau. Vai ficar salva.